Ok. Pessoal, a gente vai começar a trabalhar um assunto que é de fundamental importância para vocês. Vamos gravar essa aula aí por uns 20, 30 minutos. Que é a parte gramatical. Como eu já lhes falei anteriormente, a língua portuguesa, e especificamente a gramática, ela está organizada em grandes áreas. Então, você tem a área da fonologia, a área da morfologia, a área da sintaxe e a semântica. Então, a gente vai agora trabalhar essa questão da sintaxe. Só que a sintaxe, ela vai lidar com a questão da organização da palavra, das palavras, das estruturas dentro do texto. A primeira questão, quando eu falar em sintaxe, eu falo em organização. Quando eu penso, eu preciso materializar esse meu pensamento. E a forma de eu materializar é colocá-lo em uma linguagem. E essa linguagem, para ela chegar a um público, ela transita por uma língua. E a língua é um sistema de códigos comum em qualquer povo. Então, uma das coisas fundamentais para um povo ter autonomia é ele ter uma língua. Então, a língua é um elemento de emancipação, de libertação de um povo. Um povo, para ser povo, tem que ter um território, tem que ter uma coletividade e tem que ter uma língua. Se existe um território, uma coletividade e uma língua, aí você tem o embrião de uma sociedade. Pois bem, na sintaxe, eu tenho vários elementos que eu tenho que analisar na organização. Mas vamos tocar naquilo que é mais significativo para vocês e que é mais necessário, que é o elemento da concordância. Então, a gente vai trabalhar hoje essa concordância. Porque na sintaxe eu vejo a classificação dos termos, a organização da oração, da frase, do período, a função sintática dos elementos, por isso que eu chamo de objeto direto, sujeito, predicativo. Mas existe um campo da sintaxe que vai lidar com a concordância, com a regência e com outros elementos. A gente vai trabalhar hoje a sintaxe de concordância. Em qualquer gramática, é só você localizar lá concordância verbal nominal, que é esse mesmo conteúdo aqui. Você acha em qualquer gramática. Então, anote no seu caderninho aí, tem o seu material já disponível, o seu bloquinho, sua caneta, e vamos entender algumas coisinhas sobre alguns princípios da concordância. Primeiramente, vejam vocês aqui, tá? A sintaxe de concordância, ela se atém a duas situações específicas. Tá? Primeiramente, ela é o processo de flexão. O que é flexão? É quando uma palavra ela recebe um elemento, uma estrutura, tá? Flexional, para a partir dessa flexão ela se ajustar ao termo ao qual ela se refere. Então, quando a flexão vai se dirigir a um nome, nós dizemos que temos ali a chamada concordância nominal. Então, os nomes, eles combinam, eles concordam entre si. Então, toda vez que eu usar um adjetivo, eu tenho que olhar a que termo ele se refere. Porque uma regra fundamental é que o adjetivo, ele concorda com o seu substantivo. Então, se eu falo o seguinte, moça, e quero usar o termo bonito, eu vou saber que eu tenho moça, feminino, bonita. Por quê? Porque o adjetivo vai concordar com o seu substantivo. Se eu colocar moço, então eu já não vou usar moço bonita, é moço bonito. Se eu falar as moças, eu estou mudando, ó. Moças,
Comecei com moça, moço, moças. Se eu usar moças, eu também vou ter que flexionar o adjetivo. Então, a concordância é isso. Nominal é isso. É quando os nomes estão se ajustando, estão se flexionando em um processo harmônico. Mas também a concordância se dá pelo verbo, porque o verbo, diferentemente do nome, o verbo tem uma outra estrutura. É a estrutura de oração e de frase. E quando eu uso o verbo, eu agora vou atrás de o seu sujeito. Então, eu tenho para o verbo um sujeito. E aí, quando eu tenho esse sujeito, o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Ou seja, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito singular, verbo singular. Então, essa é a lógica da concordância. São as palavras e os termos se ajustando a quem ele se refere. Então, a regra geral, praticamente, na gramática, é essa. Em termos de verbo, eu tenho o verbo vai concordar em pessoa e em número. Por isso que o verbo está na primeira pessoa do plural ou na segunda pessoa do singular. Você sabe que nós temos 3 pessoas no discurso. Nós temos uma pessoa que fala, que é o eu, e o plural do eu é o nós. Então, quem fala no discurso é o eu e o nós. Tem uma pessoa com quem eu falo, o eu fala com um tu, e o plural do tu é o vós. Nós pouco usamos o vós em português, mas é um termo legítimo, correto. E o eu fala para o tu sobre alguém, sobre ele. Ele e o ela tem como plural o eles e o elas. Então, vejam que aí eu tenho que seguir. Então, pessoa quer dizer primeira pessoa, verbo em primeira pessoa. Segunda pessoa, verbo em segunda pessoa. Terceira pessoa, verbo em terceira pessoa. Em termos de número, mesma coisa. É singular, eu, tu, ele é singular. Nós, vós, eles é plural, verbo no plural. Então, por exemplo, se eu usar aqui o eu tenho a primeira pessoa do singular. Então, a forma do verbo cantar na primeira pessoa é eu canto. Então, eu canto. Se eu trocar o eu por tu, eu vou mudar o verbo aqui. O verbo tem que concordar com o tu. Então, se eu uso tu, eu já falo tu cantas. Se eu mudar o eu para ele, eu já vou mudar o canto também. Ele, ela canta. Então, eu canto, tu cantas, ele, ela canta. Vejam que eu estou mudando esse finalzinho aqui. Aqui é a chamada de desinência. Desinência é essa partezinha do verbo que vai se flexionar para fazer essa concordância ali. Tá? Por exemplo, se eu usar o nós aqui, já estou usando o plural. Aí o verbo já vai mudar também aqui no finalzinho. Ó. Olha aqui, eu já marquei até o moço aqui. Então, eu digo que nós cantamos. Se eu usar o vós, seria vós cantais. Se eu usar o eles ou o elas, seria eles, elas cantaram. Então, perceberam que regra número 1, verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ok? Então, primeira pessoa singular, verbo primeira pessoa singular. Primeira pessoa do plural, verbo na primeira pessoa do plural. É por isso que não soa bem. Por exemplo, você fala assim, ó, tu canta. Tá? Tu canta. Esse canta é o ele ou ela.
Se você usar tu canta, não tá. Eu estou usando o tu, que é segunda pessoa, e o canta, que é terceira pessoa. Se eu falar nós canta, não dá. Por quê? Porque o nós é primeira pessoa e canta é terceira pessoa. Então, toda vez que eu usar a primeira pessoa do plural, o nós, o meu verbo tem que terminar com a terminação MOS. Então, nós cantamos, nós levamos, nós fazemos, nós estudamos, nós assistimos, nós dormimos. Tá legal? Então, regra básica. É muito feio quando você vai para algum lugar e você vê as pessoas atropelando. Soa, não soa legal. Ah, nós canta, nós quer, nós pode, nós vende. Tá? Não é, não é? Então, você tem que fazer essa concordância. Essa flexão ela é natural. Isso é concordância verbal. Preste atenção. Se você não obedece às regrinhas, às vezes as pessoas começam até a discriminar você. Então, fique atento à forma como você pronuncia e coloca as suas palavras, se realmente você usa a terminação correta. Até aqui tudo bem? Até aqui tá ok? Cadê aquele ok no chat de vocês aí? Cadê o ok? Estão entendendo direitinho? Somos 6 pessoas. Temos, por enquanto, Maria Marta, Mônica, ok. Cadê o restante? Nós somos 6 participantes. Ok, Natália, ok. Silvana, ok. Fabiane, ok. O que está faltando aí? Faltou a Daniela e faltou a Juana. Cadê as meninas? Preciso que todo mundo me dê uma resposta aí. Muito bem, Daniela. Ok. Vamos lá. Tá? É claro que nós temos que tomar alguns cuidados, e aí é importante saber que, por exemplo, alguns verbos não seguem rigorosamente essa regrinha que eu falei para vocês. Um deles é o verbo haver. Ó, o verbo haver. Esse verbo aqui a gente usa bastante em português, especialmente quando é com a ideia de existir, tá? Então, há pessoas, entendeu? Existem pessoas, houve um acidente, existiu um acidente, você usa bastante. Embora esse haver possa ter outros significados, que não seja apenas de existir. Então, por exemplo, o verbo haver, ele pode dar a ideia de existir, de tempo decorrido, ou do verbo ter, tá? Do verbo ter. Aí nós temos que entender em que situação ele ocorre. Por exemplo, quando o verbo haver é igual a existir, ó, quando esse verbo haver ele é igual ao verbo existir aqui, ó, ele vai ter uma situação específica. Ou seja, ele não vai se flexionar, ele não vai variar. Por isso que eu falo, ó, há descontentes no governo e na oposição. Por que eu usei o há aqui, sabendo que descontente é plural aqui? É porque o verbo existir aí, o verbo haver, é igual a existir. Então, quando o verbo haver é igual a existir, ele fica só no singular. Então, há descontentes, houve descontentes. Agora, se fosse o verbo existir, ele concordaria normalmente. Existem descontentes, existiram descontentes. Então, isso só vale para isso aí. Outra situação interessante. Quando o verbo haver significar tempo decorrido, ele também vai ficar sempre no singular. Por exemplo, havia 5 anos que eu não ia a Brasília. Fazia 5 anos. Tempo decorrido. Nesse caso, ele é igual a fazer. Então, ele não vai para o plural. Já o terceiro caso aqui, o verbo haver aqui, significa ter. Aí ele vai concordar naturalmente com o seu sujeito. Por exemplo, 50 anos tinham passado. Então, 50 anos haviam passado. Então, aí são casos que vocês têm que observar atentamente para não errar, nesse caso aqui do verbo haver. Tá bom? Então, por exemplo,
Quando a gente diz que o verbo haver, ele foge à regra, tá? É porque nós temos alguns verbos em português chamados verbos impessoais. O que isso quer dizer? São verbos que não têm sujeito. Então, a concordância, ela fica meio aleatória. Então, quando eu falo, ó, chove bastante em Brasília, esse verbo chover aqui se refere a um fenômeno da natureza. Então, nesse caso, é um verbo sem sujeito. Por isso que ele fica sempre no singular. Em Brasília são 19 horas. Esse são aqui é um verbo de ligação que geralmente, nesse caso, ele não tem sujeito, mas a concordância vai ocorrer com o predicativo 19 horas. Faz muito frio é um verbo também que não tem sujeito. São verbos impessoais. Então, essas são as especificidades da concordância verbal que vocês devem observar na gramática de vocês aqui. Tá? Outra questão fundamental na concordância verbal é quando o sujeito, tá? O sujeito, ele é o que nós dizemos de sujeito indeterminado. Porque eu tenho vários tipos de sujeito. O meu sujeito pode ser simples, pode ser composto, pode ser desinencial e pode ser indeterminado. Tá? Antigamente também chamava-se sujeito oculto, mas geralmente é o desinencial. Então, nesse caso aí, sujeito indeterminado, regrinha básica, fica sempre no singular. É claro que aí existe um pouco mais de vocês. Por exemplo, como é que eu sei que o sujeito é indeterminado? Primeiro, quando eu tenho essa partícula C bem aqui, ó, seguida de uma preposição. Então, precisa-se de costureiras. Trata-se de assuntos fora de pauta. Mas por que eu não coloquei assuntos e coloquei tratam-se? Porque o verbo aí, ele é impessoal. Por quê? O sujeito é indeterminado. Ele fica sempre no singular. Outra característica é o chamado verbo intransitivo. O que é isso? É um verbo que não transita, a sua ação não transita para um objeto. Quando a ação transita, é o chamado verbo transitivo direto ou indireto. Então, essa é uma dica. Terceira situação é o verbo de ligação seguido do pronome se, igual lá o vive-se também. Ou seja, esse se aqui, SSE, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Aí vocês vão ver na gramática de vocês aí essas especificidades. Isso é matéria lá da 8ª série e depois no ensino médio. Tá bom? Então a gente para hoje na concordância verbal. Aí vocês vão ler lá no exercício de vocês várias situações, tá? Eu vou até dar uma olhadinha aqui logo na gramática, qual é a parte para vocês já irem fazendo exercício aqui. Já vou abrir aqui a gramática aqui, tá? Deixa eu ampliar aqui para ver. Opa! Aqui é a gramática aqui. Deixa eu ver aqui qual é a página para vocês fazerem exercício. Quem tiver gramática pode fazer qualquer gramática, mas eu vou colocar essa aqui porque vai ficar mais fácil aqui. Então, concordância verbal está na página... Concordância verbal já passou aqui. Não. 29. 29? Página 29? Para mim era na 29. É isso, é na página 29, só que na verdade é a 29 aí e perfeitamente, tá? Tá bem que em cima aqui, ó, 29, mas na gramática em si é a página 167. Então, olha lá, então vocês têm aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, página 31. 31, não, é a concordância verbal. Não é nessa não, deixa eu olhar aqui. Concordância verbal,
é a página 35, 35 e 36. Tá? Ou então, a página 173 da gramática, aqui, ó. Tá? E 174. Mas sigam aqui a paginação aqui do NEAD. Então, eu quero que vocês depois peguem esses exercícios. Mônica, me lembra, na aula que vem, eu começar corrigindo exercício aqui. Tá bom? Então, todo mundo vai pegar isso aí e vai olhar. Agora, um detalhe é o seguinte, você precisa entender que aqui tem várias regrinhas. Então, você tem que voltar lá na teoria, que começa na página 32, para saber por que aquele verbo é para o plural ou para o singular. Então, essa aqui é a tarefinha de vocês da semana. Estudar da página 32 até a página 35 da gramática e fazer os exercícios. Está claro isso aí para vocês? Está certinho aí? Entenderam? Sim, okay, professor. Perfeito. Tá? E aí, independente desse exercício aqui, eu quero que você também estude na sua gramática outros exercícios de concordância verbal, mas a gente vai trabalhar hoje só concordância verbal. Eu pergunto, eu fui claro com vocês? Entenderam o que eu quis passar para vocês, essa ideia da concordância verbal? Perfeito. Tá? Aí, na aula que vem, vamos fazer esse exercício aqui com vocês, aí eu vou dar a vocês as regrinhas mais específicas. Por que esse verbo vai para o plural ou fica no singular? Aí tem a regrinha, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Não. Falta pessoas ou faltam pessoas? É singular ou plural? Você vai entender que esse pessoas aqui, ó, está no plural. E ele é o sujeito. Então, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, tem que ser, não faltam pessoas que nos queiram ajudar. Tem essa regrinha de concordância. Tá bom? Então, vou parar de gravar a aula de hoje e ficar aqui com algumas questões de dúvida. Vou interromper a aula de agora.